Opa, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria, muita paz. Agora nós vamos falar um pouco aí de embargos de terceiro, essa ação por meio da qual nós nos defendemos aí de uma constrição de algum bem que seja de nossa propriedade ou posse. Então, vamos lá, começar no artigo 674. Quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou inibição por meio dos embargos de terceiro. Então, artigo 674 do Código de Processo Civil. Daí desse artigo nós denotamos 3 requisitos para o ajuizamento dos embargos de terceiro. Qual que é o primeiro requisito? Ser um terceiro. E isso, inclusive, mediante prova dessa qualidade de terceiro. Quem é o terceiro? É aquele que não participou da relação jurídico-processual estabelecida na ação principal. Então, eu tenho uma ação principal de João contra Maria e João pede uma penhora de um bem que, apesar de haver essa relação entre João e Maria, o bem pertence ao Paulo. Então entra lá o Paulo com embargos de terceiro. Isso porque, se Paulo fizer parte da relação jurídico-processual existente, ele não vai entrar como terceiro, ele já entra com uma defesa, embargos de execução, impugnação ao cumprimento de sentença, contestação e por aí vai. Mas como ele é terceiro, ele vai entrar com embargos de terceiro. Segundo requisito para o ajuizamento dos embargos, haver a constrição ou ameaça de constrição. O que é constrição? Trata-se de uma restrição patrimonial, uma restrição sobre o bem o qual ela recai. Então, aqui o nosso exemplo top 10 é a penhora. Se nós temos uma penhora ou um pedido de penhora sobre um determinado bem, cabe embargos de terceiro em face dessa constrição judicial ou ameaça de constrição sobre bens. Terceiro requisito, deve haver uma relação de posse ou domínio ou titularidade entre o terceiro com o bem constrito ou ameaçado. Então eu não posso defender por meio de embargos de terceiro coisa alheia. Posso defender só aquilo que é da minha posse ou aquilo que está sob o meu domínio. Isso sobre posse e domínio nós já vimos aqui no canal também. Vejam lá a aula sobre posse, uma aula bem completa que considera inclusive a doutrina. Nos parágrafos subsequentes ao caput do 674 estão delineados, estão elencadas as pessoas responsáveis, legítimas para ajuizar os embargos de terceiro. E aí nós temos, por primeiro, o proprietário, o fiduciário e o possuidor do bem constrito. Assim, entendendo aquele que tem o título como proprietário, o fiduciário é aquele que tem a vantagem da fidúcia, como nós temos hoje nos contratos de alienação fiduciária, e o possuidor que, inobstante não tenha o título, também tem essa relação com a coisa. Além disso, poderão opor os embargos o cônjuge e a companheira, hoje aqui equiparados por força constitucional, mas a cônjuge e a companheira, ou companheiro, para a defesa de bens próprios, de bens exclusivos ou daqueles que detêm a meação, que têm meação. Também podem ajuizar os embargos o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia de alienação realizada em fraude e execução. Parece que eu falei outra língua, mas vamos lá. Quem pode opor os embargos nesse caso é aquela pessoa que comprou um bem que foi objeto de fraude e execução, sendo que, por conta dessa fraude e execução ter sido anulada, ter sido desconsiderada, houve aí uma constrição judicial a esse bem. Então, A vende um bem para B, sendo que A é um devedor contumaz e vende esse bem em fraude à execução. O credor de A vai lá e pede a penhora desse bem, que embora tenha sido vendido, foi vendido em fraude à execução.
Reconhecida a fraude à execução e declarada ineficaz, o juiz manda penhorar esse bem, mas já foi vendido, já é de um terceiro. Então é esse terceiro que vai entrar com os embargos de terceiro para proteger o bem que ele comprou da pessoa A, que embora seja devedora contumaz, pode responder e pode ser responsabilizada, mas, via de regra, pode o adquirente ajuizar os embargos de terceiro para defender essa coisa, para evitar que ela seja expropriada, retirada do seu patrimônio por força aí de uma outra execução do qual ele não faz parte, do qual ele tem essa qualidade de terceiro, tá? Então, beleza, tranquilo aqui. Inciso 3. Também pode ajuizar os embargos quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Então, também pode ajuizar os embargos de terceiro o proprietário, fiduciário ou possuidor de um bem que foi constrito por força de uma desconsideração de personalidade jurídica, embora ele não tenha feito parte do incidente, por isso que ele tem a qualidade de terceiro. Por último, também pode ajuizar os embargos o credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Lógico, se eu estou penhorando um bem que tem um credor com garantia real, que pode impedir, obstar a expropriação desse bem, eu preciso intimá-lo. Tanto é que nos artigos que tratam da penhora, deve haver a intimação prévia do credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto do litígio. Então, se este credor não houver sido intimado da penhora realizada, da constrição judicial realizada sobre aquele bem o qual ele possui garantia real, ele vai ser legítimo, parte legítima, para entrar com os embargos de terceiro e proteger esse bem que corresponde à garantia real dele. Com isso, vamos para o 675. Olha, 7 minutos para falar de um artigo. 675, os embargos podem ser opostos a... Aqui vamos falar exatamente do quê? De quando cabe os embargos. Então, por primeiro, os embargos cabem quando cumpridos os requisitos do artigo 674, que eu já tratei aqui para vocês. E também cabem quando ajuizados no momento oportuno. Qual é esse momento oportuno? Existe um prazo correto para ajuizar os embargos de terceiro. No processo de conhecimento, os embargos de terceiro podem ser ajuizados até o trânsito em julgado da sentença, a qualquer momento do processo, contanto que seja antes do trânsito em julgado. Já quando a gente trata de processos de cumprimento de sentença e execução, nós temos o prazo de até 5 dias depois da adjudicação ou da venda particular ou da arrematação, contanto que os embargos sejam opostos antes da assinatura da carta de adjudicação, da carta de arrematação ou da efetivação da venda por meio particular. Isso ressalta que eu posso opor os embargos a qualquer momento em que haja constrição ou ameaça de constrição, contanto que eu cumpra esses dois requisitos temporais, antes do trânsito em julgado no processo de conhecimento, em até 5 dias da venda particular, da carta de adjudicação e da carta de arrematação. Certo? Tranquilo. 676 simplesmente trata que os embargos constituem um processo distinto, são autuados em apartado e também tratam da competência para ajuizamento dos embargos. A competência para oposição de embargos é competência absoluta e pode ser declinável de ofício pode ser declinada de ofício pelo magistrado, caso eu entre com os embargos de terceiro no juízo errado. Pode o magistrado declinar aquela competência, falar, não é aqui não, de ofício, independentemente de requerimento de parte. E no parágrafo único nós temos a regra para competência quando a constrição ocorre por meio de carta, seja ela precatória, rogatória. Se o juízo indicou o bem constrito ou se a carta já foi devolvida ao deprecante, os embargos devem ser opostos diante do juízo deprecante, aquele que manda a carta.
Entretanto, quando ocorre uma penhora por carta precatória, os embargos são opostos no juízo para onde foi remetida a carta, aqui chamado de juízo deprecado. 677 trata da petição inicial dos embargos de terceiro, que, além de preencher os requisitos do artigo 319, também deve apresentar uma prova sumária, uma prova breve, ou seja, quando o artigo diz fará prova sumária, deverá provar sumariamente, é uma prova realizada com brevidade. E eu preciso provar o que nos embargos de terceiro? Primeiro, a minha posse ou o meu domínio. E segundo, a minha qualidade de terceiro. Para provar essa qualidade de terceiro, nós consultamos lá quem são os terceiros, conforme eu já falei. Então, para fazer essas duas provas, ou seja, da qualidade de terceiro e da posse ou do domínio, eu posso me valer de documentos e de testemunhas, prova documental e prova testemunhal. Entretanto, com relação à prova da posse, caso se trate de prova de posse, posso requerer para o juiz a designação de uma audiência preliminar para a produção dessa prova, a fim de satisfazer aí o processo com mais celeridade. O artigo também trata no parágrafo 3º que a citação é pessoal, caso ele não tenha advogado, e no parágrafo 4º nós tratamos sobre quem é o polo, quem deve figurar no polo passivo dos embargos de terceiro, quem serão os embargados no processo de embargos de terceiro. Então, primeiro, quem tira proveito da constrição judicial, aquela pessoa a quem aproveita a penhora, aquela pessoa que vai ser beneficiada por aquela constrição judicial. E segundo, também aponto no polo passivo a pessoa que indicou aquele bem à penhora, caso isso tenha ocorrido. Porque muitas vezes entramos com a execução e o próprio exequente localiza o bem e faz a constrição judicial do bem. Entretanto, pode ser que nós entramos com a execução sim, o executado foi citado, o executado indicou um bem de sua propriedade, a penhora, e aí ele vai ser legítimo para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro. 678, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determina a suspensão das medidas constritivas e também a manutenção ou reintegração provisória da posse, caso haja pedido na petição inicial. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção à prestação de caução. Para o juiz conceder esse pedido de reintegração ou manutenção de posse provisória, o juiz pode requerer uma garantia de que aquilo que o embargante está falando corresponde à verdade dos fatos. Para isso, ele pede uma caução, uma garantia, e aí ele concede, ele defere essa manutenção ou reintegração provisória da posse. Prazo para contestação dos embargos é de 15 dias. Contestou, observa o procedimento comum, deixa de ser procedimento especial. Aqui, artigo 680, estamos falando de matéria de defesa quando os embargos são ajuizados pelo credor com garantia real. Então, caso eu, credor com garantia real, ajuize os embargos de terceiro, são essas as matérias que poderão ser utilizadas pelo embargado, por aquele que for réu no processo dos embargos de terceiro. Então vamos lá, vamos falar quais são as matérias de defesa. Primeiro, vamos poder alegar aí que o devedor comum é insolvente. Por que devedor comum? Porque se eu sou credor com garantia real e o bem foi expropriado, ele foi expropriado também por um outro credor. Então nós temos aí um devedor comum. Se esse devedor comum for insolvente, ou seja, se o seu patrimônio não é mais suficiente para saldar as dívidas que possui, ele se torna insolvente. Aí essa matéria poderá ser usada como defesa nos embargos de terceiro. Também pode-se alegar que o título é nulo ou não obriga terceiro, ou seja, aquela garantia real prestada em favor do credor embargante, ou ela é nula, ou ela foi prestada com algum vício, sem autorização do cônjuge, com vício de pensamento, vício de vontade, ou que ela não pode ser oposta em face de terceiro, e é por isso que aquele credor pediu aquele bem em penhora
apesar de haver aquela garantia real. Porque ela não me obriga, então eu vou pedir essa penhora mesmo assim. Tanto faz se tem garantia real, basta que ela não me obrigue. Por último, nós só podemos alegar que outra é a coisa dada em garantia. Então, que é outra coisa dada em garantia? Tranquilo. 681 para fecharmos esse capítulo aqui. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição indevida será cancelado com o reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem ou do direito ao embargante. Porque naquele artigo que nós tratamos ali em cima, se tratava de uma reintegração e uma manutenção provisória na posse. Bom, essa foi mais uma aulinha e mais umas dicas sobre o processo civil e, de todo modo, eu espero que eu tenha ajudado.